Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Esta semana a nossa viagem tem como ponto de partida calhaus cósmicos. Calhaus, que maneira tão interessante começar este fim de semana, falar logo de calhaus cósmicos. Olha, o primeiro que nós vamos mostrar tem o curioso nome de Bumburra Rock Hole. Foi visto e foi capturado a 21 de julho de 2007 na Austrália. É este cavalheiro que nós estamos a ver neste momento. E passado uma década depois da sua recuperação, ele continua a ser extremamente misterioso. E porquê? Porque no início, quando foram feitas as primeiras análises a este meteorito, pareciam indicar que nós sabíamos o pai dele. Os meteoritos são os pedaços, só os filhos, digamos assim, de asteroides, nomeadamente provenientes da cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. E, portanto, as primeiras análises diziam que este meteorito em particular pertencia a uma classe de meteoritos perfeitamente vulgar, que nós conhecemos, que provavelmente até teriam a sua origem no asteroide Vesta, que é de onde vem grande parte dos meteoritos que nós conhecemos até hoje. Ora bem, só que as mais recentes análises feitas a este meteorito, através da análise do seu isótopo de oxigênio, o isótopo de oxigênio é aquele que permite identificar precisamente a linhagem parental, digamos assim, dos meteoritos. Essa análise do isótopo de oxigênio veio dizer que, não, este meteorito não é parecido com o isótopo de oxigênio de Vesta e dos outros meteoritos de Vesta. Apesar de, quando olhamos para a sua composição da sua massa, digamos assim, quando olhamos de maneira geral e não apenas para o isótopo de oxigênio, encontra-se muitas semelhanças com os meteoritos de Vesta. Mas o isótopo de oxigênio diz que não, aquilo não deve ter vindo de Vesta. Mais curioso ainda, a maneira como a constituição deste meteorito, sobretudo basalto, diz-nos que o seu pai foi um elemento diferenciado. Isto é um corpo do sistema solar, um asteroide, em princípio, que, ao longo da sua constituição, conseguiu criar um núcleo, um manto e uma crosta. A maior parte dos asteroides não tem isso. Ora, então, o seu pai não só é aparentemente desconhecido, como ainda por cima estes dados dizem que é um pai particularmente importante porque teve um crescimento suficiente para ser diferenciado. O que é que os cientistas pensam então que poderá ser? Será que este asteroide, este meteorito, aliás, tem algum tipo de contaminação terrestre que, digamos assim, falseia os resultados do isótopo de oxigênio? Bom, não. Não, porque senão os resultados teriam que ser muito mais globais do que aqueles que foram encontrados. Portanto, isso está posto fora de parte. Será que vem de uma zona de Vesta que nós ainda não conhecemos? Até recentemente, a sonda Dawn investigou Vesta de uma maneira minuciosa e, portanto, também essa hipótese está fora de parte. Então, parece uma terceira hipótese, que é, digo-te, aquela mais curiosa e mais extraordinária, que diz o seguinte: este meteorito, se calhar, tem origem num asteroide, ainda por cima num grande asteroide, que é, para nós, ainda totalmente desconhecido, da cintura de asteroides. Ora, isto é particularmente surpreendente porque nós julgávamos que já conhecíamos todos os grandes asteroides que habitam a cintura de asteroides. E, portanto, encontrar neste momento um meteorito que não tem nada a ver com os grandes asteroides da cintura de asteroides obriga-nos a pensar, a rever e a explorar outros cantos da cintura de asteroides. Entretanto, aquilo que nós já estamos a ver neste momento, e isto é apenas uma ilustração, é o mais famoso asteroide do nosso tempo, das nossas últimas semanas, que foi anunciado há pouco tempo, como sendo o primeiro asteroide interestelar, aquele que foi descoberto, cuja proveniência veio de uma outra estrela, provavelmente Vega, que foi ejetado Vega há cerca de 300 mil anos e que veio parar o nosso sistema solar. Nós agora temos, graças às observações mais recentes, nomeadamente feitas pelo Very Large Telescope do ESO, uma pequena ideia do que é que será da forma, do brilho, da constituição deste corpo. E, aparentemente, é um corpo com uma cor avermelhada e tem uma alteração do brilho no fator de 10, à medida que vai rodando sobre si próprio, a cada cerca de 7 horas. Portanto, roda sobre si próprio a cada 7 horas. Porquê esta alteração de brilho? Tem a ver, segundo os astrónomos, com a sua
forma geométrica. Nós estamos a falar de um autêntico charuto. Um autêntico charuto. É um corpo com cerca de 400 metros de diâmetro, muito mais comprido do que largo e que muito rico aparentemente em metais. E as primeiras análises feitas a este asteroide interestelar dizem que ele de facto é muito, muito diferente dos outros asteroides que nós conhecemos no nosso próprio sistema solar, confirmando de certa forma assim aquela forte suspeita que já tínhamos devido à sua configuração orbital de que este asteroide tem uma origem fora do nosso sistema solar. Portanto, são duas indicações, duas histórias interessantíssimas sobre estes calhaus e deixa-me já dizer-te, este asteroide interestelar já tem nome, já lhe deram um nome, eu vou ter que recorrer aqui à minha cábula para dizer, porque é um nome de origem havaiana e então ele chama-se Oumuamua. É como se chama então este primeiro asteroide interestelar identificado. Miguel, falamos agora de um enxame perdido, mas que foi descoberto numa mistura de investigações dispersas no tempo. É verdade, olha, e se calhar vamos começar pelo século XVIII. No século XVIII, quando os irmãos Herschel começaram a, autenticamente, contar estrelas. E contaram estrelas para tentar perceber qual é que era a forma da nossa Via Láctea, até para tentar perceber a quantidade de estrelas, a densidade de estrelas à volta do nosso próprio Sol. E estes registros ficaram precisamente na história. O que é que eles fizeram? Eles olharam para a abóbada celeste, para o círculo celeste, dividiram, no fundo, aquela abóbada celeste em perto de 600 quadros, digamos assim, e então começaram a contar estrelas. E às vezes até mesmo a fazer estimativas das estrelas que estavam em cada uma desses pedacinhos do céu que registaram. Como podes imaginar, século XVIII, a instrumentação não era propriamente aquela que nós temos hoje em dia e, portanto, isto era uma técnica muito manual, muito laboriosa, muito trabalhosa e que, curiosamente, nos dias de hoje, obviamente, nós fazemos com o computador, mas a curiosidade humana é sempre necessária também para a investigação. O que é que eu quero dizer com isto? Há um telescópio espacial lá em cima, chamado Gaia. Não tem nada a ver com Vila Nova de Gaia. É mesmo Gaia e é operado pela Agência Espacial Europeia que tenta medir a velocidade e a posição de milhares de milhões de estrelas que existem à nossa volta. E os astrónomos pegaram então nestes primeiros dados de Gaia e encontraram um enorme enxame de estrelas, numa localização muito precisa do céu, que no século XVIII os Herschel já tinham analisado. O que é que eles fizeram, estes astrónomos de presente? Foram ver os arquivos dos irmãos Herschel, eis um deles nesta representação, e foram aos arquivos deles e disseram, e não conseguiram encontrar este enxame de estrelas gigantesco. Quando eu digo gigantesco, estamos a falar de um enxame com cerca de 30 anos-luz de diâmetro, mais coisa, menos coisa. Para teres uma pequena ideia, a distância entre o Sol e a estrela mais próxima é de 4, aproximadamente 4,2 anos-luz. É, portanto, um enxame de estrelas muitíssimo maciço e muitíssimo grande. E os astrónomos então perguntaram, como é que os Herschel não conseguiram identificar isto no século XVIII? Porque era claramente visível. Eles descobriram porquê. É que na altura em que os Herschel fizeram esta investigação, este enxame de estrelas estava muito, 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 muito próximo de uma estrela muitíssimo brilhante, chamada Sirius. E o brilho de Sirius ofuscou por inteiro mesmo este enxame, um enxame de estrelas que, apesar de ser gigantesco, os Herschel não conseguiam ver graças a Sirius. Muito rapidamente, não foi um enxame, eles descobriram 2 enxames, os cientistas atualmente, mas um deles, Gaia 1, que é como se chama, é o mais curioso deles por 2 motivos muito especiais. Em primeiro lugar, é um enxame de estrelas que tem uma idade muito curiosa, cerca de 3 mil milhões de anos. O que nós sabemos da idade dos enxames é que, das duas uma, ou eles são muito jovens, da ordem dos centenas de milhões de anos, ou então muito antigos, da ordem dos milhares de milhões de anos. Ainda não descobrimos nenhum enxame com uma idade intermédia entre os muito jovens e os muito velhos, e este é de facto o primeiro que foi identificado. Outro aspecto muito curioso deste Gaia 1, deste enxame de estrelas, é que à medida que ele gira à volta do centro da Via Láctea, ele parece que está a surfar no que diz respeito ao plano da Via Láctea. Ou seja, ele sobe, depois vai abaixo, sobe, vai abaixo, autenticamente a surfar, mas com uma amplitude muitíssimo elevada. Estamos a falar de
de uma amplitude de parsecs, eu até queria dar-te o número exato, mas de qualquer forma é uma amplitude muito grande, muito acima e muito abaixo do plano galáctico. Miguel, obrigado e até ao próximo domingo. Muito obrigado. Esta hora fechamos o Bom Dia Portugal, voltamos já a seguir para a terceira hora. Até já.